Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Isso aqui é uma revisão de direito tributário, tributo em espécies. Isso aqui é para os alunos tanto matutino como noturno e turma tempos, tá bom, gente? Então bora lá, curta, dê um like, deixe minha chave Pix caso vocês queiram contribuir para o canal, né? Professor que gosta de comer sushi, então bora lá, gente. A prova tá tranquila. É tudo praticamente que foi trabalho de sala de aula, tá? Será sobre taxas, contribuição de melhoria e os impostos federais, tá lá no artigo 153, só que aí sempre eu vou fazer um gancho ao artigo 145 da Constituição e também vou abordar alguns artigos do CTN, né? E talvez algumas súmulas vou trazer aqui para vocês, tá bom? Nesse vídeo aqui tem a participação da Maria, que tá ali no canto. Então bora lá, gente. O primeiro ponto, quero que vocês deem atenção sobre a questão das taxas, né? Que, se eu não me engano, tá lá no artigo de 77 ao 79, 80 do CTN. Eu vou só pegar meu VAD aqui rapidinho, só para não ser mais específico para vocês, tá? Mas se não me engano, tá do 77 ao 80, já que 81 e 82, se não me engano, ele remete à contribuição de melhoria. Perfeito. Então bora lá, gente. Dê uma lida no Pega o CTN, dê uma lida ao artigo 77 ao 79, que fala o que sobre taxas. Bora lá, gente. Características gerais sobre taxas. Primeiro, é um tributo comum, de competência comum. Quando eu falo de competência comum, ou seja, todos os entes poderão instituir. Está lá no artigo 145, se não me engano, no segundo da Constituição. Ou seja, tanto a União, o Distrito Federal, os municípios, a União, o Distrito Federal e os municípios e os estados poderão instituir a, a taxa. Poderão instituir mediante lei comum, lei ordinária, mas nada impeça que pode ser instituído mediante lei complementar. Lembrando que, por ser matéria, né, de lei formalmente material de lei ordinária, poderá ser criada mediante lei complementar, lembrando que essa lei complementar pode ser revogada mediante uma lei ordinária, já que se trata de uma matéria vinculada à lei ordinária, tá bom? Isso aí cai na OAB, tanto em constitucional como em matéria tributária. Mas beleza, gente. Outra característica da taxa é que é um tributo vinculado, contraprestacional, ou seja, para ser cobrado taxa tem que ser o quê? Uma atuação do Estado. E aí taxa ela pode ser cobrada mediante uma prestação de serviço, tá? Ou mediante um poder de polícia, um poder de fiscalização. Desculpa que tá mediante, se eu não me engano, tá lá no artigo 78 do CTN. E explica o que é esse poder de polícia. Outra característica da taxa, que ela é um serviço, quando é a questão de serviço, tem que ser um serviço específico e divisível. O que é isso? É que você consegue identificar quem está lhe prestando e para quem está sendo prestado esse serviço. Ou de outra maneira, você consegue identificar o que está sendo prestado, que tipo de serviço é esse e para quem está sendo prestado, tá? Porque, gente, a taxa ela tem que ser um serviço uti singuli e não uti universo. O que eu quero dizer com isso, né? O que a doutrina explica. Vamos supor, pega um caso aqui da taxa de coleta de lixo. Você consegue identificar o que está sendo prestado para você, que é a questão da coleta de lixo, e para quem está sendo prestado de serviço. Ou seja, você consegue identificar as casas. Outro ponto também que tem que ser um serviço em potencial, ou seja, eu não estou utilizando, mas está lá para quando eu quiser estar disponível para mim que eu possa utilizar isso. Eu tenho uma residência aqui, eu não me utilizo da coleta de lixo. Mas, a qualquer momento, esse serviço está sendo atribuído para mim, tá bom? A qualquer momento pode ser utilizado e está lá. E eu vou pagar essa taxa, tá? Ou seja, taxa, competência comum, é um serviço específico e divisível. Você consegue identificar para o que está sendo prestado e para quem está sendo prestado. E também é um tributo contraprestacional. Ou seja, só tem essa atuação, só pode ser cobrado em decorrência de uma contraprestação do Estado. O Estado tem que estar o quê? Agindo. Tranquilo, gente? E se o Estado está agindo, outro ponto importante, que a taxa, a arrecadação dela tem uma vinculação, uma questão de compensação sobre os gastos que o Estado teve em manter aquele órgão de fiscalização e manter aquela atividade de prestação de serviço, tá bom? Cuidado, gente. Taxa não pode ser cobrada em serviços multi-universos. O que seria isso?
Exemplo clássico, já tem súmula sobre isso, que é referente à taxa de iluminação pública, tá? Que antigamente era cobrado e aí foi rechaçado pelo STF, tem súmula, depois veio a súmula vinculante, e aí dizendo, olha, você não consegue identificar para quem de fato está sendo, posso dizer assim, para quem está sendo prestado. Ou seja, é a coletividade em si, mas você não consegue identificar os sujeitos. Ou seja, é um serviço universo. Outra característica também já foi rechaçada, taxa de limpeza pública, tá bom? Taxa de segurança pública também já foi, porque você não tem como identificar os sujeitos que estão ali sendo identificados, tá bom, gente? Ok? Outro ponto aqui que eu quero falar com vocês, dando um salto aqui sobre os impostos, tá? E aí eu vou dar um salto lá para o artigo 153, que fala sobre as competências dos impostos da União. São lá, gente, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o ITR, imposto de renda, imposto de operação financeira, imposto sobre grandes fortunas, acho que só, tá? E aí eu quero que vocês atentem para a nossa prova sobre imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o imposto de renda e o ITR, né? Praticamente vou abordar. Mas o primeiro aqui que eu vou abordar é o ITR, que está lá no artigo 153, inciso 6 da Constituição. Por quê? Vamos lá, gente. O ITR é o Imposto Territorial Rural, ou seja, entende-se que é cobrado sobre o imóvel localizado na zona rural. Mas quem identifica o que é zona rural, o que é zona urbana, ou município, tá bom? Vocês vão ver isso lá no artigo 33, 34, lá do CTN, que diz lá o que é caracterizado como zona urbana ou área de expansão urbana. Cuidado com isso. Quem vai definir que o que é urbano ou área de expansão urbana é o município. Ou seja, o ITR ele é residual. Se o município está dizendo que essa parte dessa região não se caracteriza como zona urbana, entende-se então que é zona rural. Ou seja, pode ir o quê? O ITR. Cuidado, gente. Aqui eu estou focando na questão da localização do imóvel. Porém, tem uma exceção, que tem um decreto-lei, que deu branco aqui, mas depois pesquise, que lá é um decreto, lá dos anos 50, que ainda está vigente ainda, foi recepcionado pela Constituição Federal, que lá não verifica a questão da localização, mas a finalidade do imóvel. Exemplo, aqui, eu estou aqui no centro da cidade, eu tenho um terreno aqui, um imóvel, só que eu estou usando esse imóvel para fins agropecuários, tá? Ou, vamos supor, granja, né? Vou mudar o foco aqui. Eu tenho uma granja aqui, ou seja, a finalidade rural e mesmo localizado na zona urbana, o que vai ser cobrado ali não vai ser o IPTU, vai ser o ITR, porque eu não estou vendo a localização, mas a finalidade da propriedade. Outro ponto interessante também é que nesse caso, aqui a competência da União de cobrar o ITR, tá? Lembrando que é a competência da União, mas nada impede, que está lá no artigo do CTN, artigo 7º, se não me engano, do CTN, que é o chamado de capacidade tributária ativa, que aí é outro ente dando poder, tendo esse poder de fiscalizar, arrecadar e aplicar as normas. Ele não está legislando, ele vai aplicar as normas, tá? E o que acontece? Vou dar o exemplo aqui do Maranhão, questão de balsas, tá? Balsas arrecadam o ITR, e muitas vezes fica lá 100% dessa arrecadação. Mas balsas não tem a competência tributária sobre ITR, é da União. O que ela tem é um convênio, que aí o que ela dá? O poder de fiscalização, arrecadação e aplicar as normas sobre ITR. Quem faz essas normas de ITR é a União, porque é ela que tem competência legislativa, que lembrando que a competência tributária é indelegável, imprescritível, incaducável, irrenunciável. Tá? Nesse caso, a União não está renunciando, está dando poder apenas de fiscalização, arrecadação e aplicação das normas para o município de Balsa, pegando o clássico aqui. E o ITR, ele tem o lançamento por homologação. O ITR também, ele predominantemente, né, a predominância dele é extrafiscal. Lembrando que é fiscal ou extrafiscal. Fiscal é questão que a sua preponderância fiscal é arrecadatória, né, o fiscal, e extrafiscal é algum tipo de políticas políticas econômicas através dos impostos. Nesse caso aqui, a preponderância, predominantemente, ele é extrafiscal, porque, gente, o Estado ele pode ser utilizado o tributo como uma forma de estimular ou desestimular. No caso aqui, eu posso majorar a alíquota de terra para terras improdutivas, questão de políticas agrárias. Se eu não me engano, está lá no artigo 186 da Constituição. Tá? 184, se eu não me engano, o 180, ele fala sobre a questão de políticas urbanas, né, que ele faz referência ao Estatuto da Cidade, a Lei 10.257. Aqui, voltando para o ITR,
eu falo sobre a questão de políticas agrárias, tá? Aumentar a alíquota do ITR para terras improdutivas e reduzir a alíquota do ITR para terras produtivas, tá bom? E outro ponto também é que o ITR é calculado sobre o valor o VTN, o valor da terra nua. Ou seja, eu não verifico a questão estrutural. Ah, eu tenho uma casa de ouro dentro da minha fazenda. Para o ITR pouco importa. No caso aqui eu quero ver o valor da terra nua, o VTN. Tá bom, gente? Bora aqui. Outro ponto aqui que eu quero ver com vocês. Sobre a taxa de iluminação pública, eu já falei para vocês. Tenha cuidado, né? Não existe mais essa taxa de iluminação pública, foi rechaçada. O STF falou que era inconstitucional, tem até súmula e depois fez. E depois a súmula não foi obedecida e criaram uma súmula vinculante. Súmula 49, se não me engano, 52. Mas depois dê uma olhada, gente. Mas o que você pode ver que a CIP, né, Contribuição de Iluminação Pública, veio para substituir essa taxa de iluminação pública. Porque a taxa de iluminação pública foi entendida como inconstitucional. Porque você é específico e você consegue identificar, mas você não consegue ver sua indivisibilidade. Tá? Porque todo mundo, como posso dizer, existe uma questão de todo mundo é beneficiado sobre isso. Você não consegue identificar os sujeitos em si que são beneficiados. E aí foi o Congresso, fez um movimento backslash e criou uma contribuição, né, que é a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, e da coisa do lobbies dos estados, do DF, desculpa, que tem competência acumulativa, e dos municípios, porque querendo ou não, eles perderam receita sobre isso, né? E aí criaram a CIP, que teve até uma alteração com a reforma constitucional, tá lá no artigo 149, gente, dê uma lida sobre isso, tá? CIP ou COSIP, tá bom? Outro ponto que quero que vocês vejam a questão das taxas e impostos, tá? Existe uma diferença aí, que taxa é um tributo contraprestacional e existe o quê? Existe o quê? Uma atuação do Estado para ter a sua cobrança. Dos impostos não, tá lá no artigo 16 do CTN, que os impostos independem da atuação do Estado para a prática do fato gerador. Exemplo, eu vou pagar o IPVA por quê? Porque eu pratiquei o fato gerador ser proprietário de um veículo automotor. Com isso, eu pago o IPVA. O Estado praticamente não agiu para eu praticar esse fato gerador. Tá bom, gente? Dê uma lida também, gente, sobre o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, que as taxas não podem ter o quê? A base de cálculo semelhante a de impostos, tem súmula vinculante 29, se eu não me engano. Gente, eu vou ver aqui, para antes não estar falando bobagem, bem, e ser mais certeiro com vocês. Súmula vinculante, se eu não me engano, é a súmula vinculante 29. Vamos aqui. Súmulas. Tá, beleza. Súmula vinculante 29. Vou ler aqui para vocês. É inconstitucional. Constitucional, desculpa. É constitucional a adoção de cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinados impostos, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Desenho aqui para vocês, gente. Bora aqui. Tá? Bora aqui para vocês. Com licença. Tá acabando meu café. Bora lá. Pega aqui o exemplo, gente. Mão direita. Tem essa mão aqui. Eu vou supor que aqui seja o IPTU, tá? O IPTU, ele é calculado e verifica o valor venal do imóvel. Como o município ou o Distrito Federal verifica o valor venal de imóvel? Pela planta genérica de valores. Nessa planta genérica de valores, ele vê várias situações que pode ser calculado para chegar ao valor do valor venal do imóvel. Exemplo, a metragem do imóvel, a localização do imóvel, tipo de imóvel, a utilização do imóvel, se é comercial ou residencial, tipo do imóvel, se ele é de alvenaria, ou de madeira, ou de taipa, e aí a metragem do imóvel, ou seja, para chegar ao cálculo e chegar ao valor venal do imóvel, tá bom? Para cobrar o IPTU. Aqui, vamos supor que é a taxa de coleta de lixo. Eu posso muito bem usar o que? A metragem, o tamanho, porque por uma questão bem óbvia. Se eu moro numa casa de 10 metros quadrados e a casa do meu vizinho é de 50 metros quadrados, fica subentendido que por ser uma casa maior, produz mais lixo, né? E aqui eu posso utilizar o quê? Eu posso muito bem usar a metragem, lembrando que a metragem, pegando o IPTU, é o que? Faz parte dos elementos da base de cálculo do IPTU. O que a taxa pode fazer? Eu posso pegar um desses elementos aqui,
para se utilizar como base de cálculo da taxa. O que eu não posso pegar é a sua integridade. Praticamente todos as bases, elementos da base de cálculo do IPTU eu posso utilizar como elementos da base de cálculo da taxa. Eu não posso, tá bom, gente? Não posso ter essa identificação, porque, querendo ou não, no final das contas, essa taxa que está sendo um imposto com o nome de taxa, e aí, no final das contas, eu estou tendo que uma bitributação, tá? Dois impostos com nome diferente, um imposto com nome de imposto, outro com nome de taxa, cobram-se o mesmo fato gerador. Nesse caso, seria o que? A bitributação, tá bom? Lembrando que bis e idem são dois... Deu branco agora. Bis e idem e bitributação, tá? Um se utiliza aqui, são dois sujeitos cobrando sobre o mesmo fato gerador, e bis e idem são dois, o mesmo sujeito cobrando sobre o mesmo fato gerador, gente. Só para não fazer bobagem aqui para vocês, bora aqui. Bora aqui, gente. Bitributação e bis in idem, depois vocês dão uma olhada sobre isso. Voltando aqui para a prova, senão eu vou perder o foco. É muita coisa aqui. Tá, gente, dá uma lida na súmula vinculante 29, tá? Bora aqui. Voltando aqui sobre os impostos federais, sobre IPI, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI. Tá. Então, cuidado, gente. Para a prova da OAB, o que eles cobram mais desses impostos é na questão dos princípios, tá? Principalmente dos princípios do ultra princípios da não surpresa e o princípio da legalidade. Porque tanto o IPI ou imposto de importação e imposto de exportação, eles não respeitam o princípio da anterioridade anual e nem nonagesimal, tá? E nem o princípio da legalidade. O que eu quero dizer com isso, né? Princípio da legalidade. Eu posso muito bem alterar as alíquotas do imposto de importação como imposto de exportação através de medida provisória. E não precisa esperar o próximo exercício fiscal seguinte, nem os 90 dias. O IPI, ele também não respeita o princípio da legalidade, ou seja, pode ter suas alíquotas majoradas através de medida provisória, porém respeita o princípio nonagesimal ou noventena. Ou seja, tem que respeitar o que? Os 90 dias, tá bom? E eles são tributos extrafiscais, o que eu quero dizer que eles podem ter interferência, você pode ver que se eu posso majorar a alíquota mediante medida provisória, porque é algo mais célere do que fazer uma lei complementar, uma lei ordinária para majorar. Ou seja, porque a finalidade deles é uma intervenção diretamente na questão do Estado através dos impostos. Tá? Se eu quero reduzir a importação de carne, o que eu faço? Majoro a alíquota do imposto de importação. Aí eu quero estimular a exportação de carne. O que eu faço? Reduzo a alíquota do imposto de exportação. Eu quero, e é isso que é o exemplo que aconteceu no governo Dilma. A ex-presidente Dilma, o que ela fez? Ela reduziu o IPI das linhas brancas, né, geladeira, fogão, justamente para estimular a venda, né, e a compra desses produtos. E aí, o que ela fez? Reduziu a alíquota do IPI. O dos carros populares também, ela dá uma redução na alíquota do IPI. Tá? E aí vocês podem ver lá no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição sobre isso. Dá uma lida, gente. São tributos impostos regulatórios, tá? Outro ponto também, que um caso interessante, na tributação de IPI sobre produtos importados. Independentemente se você for para produtos industriais ou não, para consumidor final, existe uma incidência. Exemplo, eu fui lá nos Estados Unidos comprar um carro. Chego lá, tem embaraço aduaneiro e também tem o que? A tributação do IPI, tá? Vamos lá. Outro ponto aqui. Gente, caso interessante, a questão do imposto de renda, tá? O imposto de renda, ele não respeita o princípio nonagesimal noventena. Ou seja, eu posso muito bem majorar a alíquota e o que acontece? Eu preciso respeitar o princípio da anterioridade, tá? Vamos supor, altero a alíquota do imposto de renda esse ano, beleza, aprova uma lei, só que aí, vamos supor que estou em dezembro, o Congresso aprova essa lei e aí o presidente sanciona. Só vai ser válida essa majoração, essa alíquota vai ser aplicada só no próximo ano. Não precisa o que? Respeitar os 90 dias. Eu posso fazer isso em 31 de janeiro, 31 de dezembro, desculpa, e já 1º de janeiro já está valendo. Tá bom? E aí, cuidado, gente. Pegadinha de prova, tanto na prova de trabalho, como também na prova na sua prova de tributo, de direito tributário, né? Para quem for fazer a OAB. A questão de verbas trabalhistas, né? Remuneratórias trabalhistas com verbas indenizatórias, tá? Cuidado, gente. O imposto de renda ele incide sobre a incidência de verbas trabalhistas,
porém ele não incide sobre a questão de danos morais, porque danos morais ou materiais ali é uma reparação de dano, tá bom? Exemplo, eu trabalhei para uma empresa, empresa A, e nessa empresa eu passei 3 meses sem receber meus salários, e aí eu entro com uma ação trabalhista. Eu vou receber, e aí eu ganho a casa, vou receber mais meu salário, nesse caso meu salário aqui, vai incidir imposto de renda. Porém, a questão de danos morais, a reparação moral, não vai incidir o que imposto de renda sobre isso. Tá bom, gente? O que eu posso ver aqui também? Questão de, salários atrasados eu vou receber, mas a questão de danos morais decorrente desse assédio, alguma coisa decorrente desse atraso, não vai ser tributado imposto de renda, tá bom? Resumindo, salários atrasados sofrem incidência, porém a indenização por danos morais o que não sofre incidência de imposto de renda. Tá, gente? Bora aqui, contribuição de melhoria, tá lá no artigo 81 e 82 do CTN e no artigo 145, inciso 3º da Constituição. Repetindo, contribuição de melhoria, artigo 81 e 82 do CTN e artigo 143, inciso 3º da Constituição. Contribuição de melhoria, características gerais, né? Competência comum, tanto os estados, o Distrito Federal, os municípios e a União, claro, pode o que? Cobrar contribuição de melhoria, tá bom? E outros pontos importantes, gente. Fato gerador da contribuição de melhoria. Tem 2 elementos. Tem que ser o quê? Obra pública, cuidado. Obra pública, e essa obra pública tem que decorrer que uma valorização do seu bem particular, tá bom, gente? 2 elementos, obra pública e valorização. Por quê? Eu posso ter uma obra pública e pode ter que uma desvalorização. E aí você pode o quê? Entrar com uma ação de reparação, né? Uma atividade lícita do Estado. Exemplo clássico aqui é construção de presídio. Exemplo, se eu construir um presídio bem aqui do lado da minha casa, é óbvio que vai cair, vai despencar o valor. E aí eu posso pedir uma reparação sobre essa desvalorização por um ato lícito do Estado, tá bom? O que eu posso falar mais sobre contribuição de melhoria? Atenção, tem que ter uma valorização. E aí, gente, atenção, vocês dão uma olhada lá no artigo 81 do CTN, e aí tem, é um tributo, um tipo de tributo pouco utilizado, porque tem que ter alguns pré-requisitos, tá? Você tem que ter uma lei específica instituindo essa contribuição de melhoria, tem que informar o valor global da obra, tem que falar a zona que será atingida, e cuidado, gente, com a zona atingida e o valor global da obra. Vamos supor que a prefeitura faz aqui um asfalto, minha rua nunca teve asfalto e faz um asfalto aqui. Vamos supor que esse asfaltamento seja o que, de R$ 1 milhão e atinge o que? A zona atinge 10 casas e cada casa tem um valor de R$ 300 mil. No final das contas, teve uma valorização, teve o que? 3 milhões de acréscimo, né? Praticamente. Pegar o valor de forma individual e somando dá 3 milhões. Só que como o município gastou apenas 1 milhão, ele fica limitado a esse 1 milhão aqui, tá bom? Não pode ultrapassar, tá bom? A questão de valor global e valor individual, não pode ultrapassar. Mas como teve um aumento de 300 mil, eu vou cobrar 300 mil. Não é isso, porque eu estou ultrapassando o valor global. E com isso, quem estaria de forma de enriquecimento ilícito seria o que? A administração pública, tá? A contribuição de melhoria é justamente também para evitar a questão do enriquecimento sem causa, já que esse enriquecimento do seu patrimônio, essa valorização em decorrência de uma obra pública feita pelo, aqui, vamos supor, do município, e aí o município vai lá e pede esse valor, dessa compensação, desse acréscimo patrimonial que você teve, tá bom, gente? Dê uma olhada novamente, artigo 81 e 82, a contribuição de melhoria, lembrando tem que ser o quê? Obra pública, cuidado, porque que já caiu na UAB, há uns 10 anos atrás, tem lá, foi feito um shopping center, e aí com isso teve uma valorização, e o município vendo isso vai lá e cobra a contribuição de melhoria. Não, porque não decorreu da atuação do Estado ali, município, tá, que eu tô falando, tá bom? E aí atende-se também, novamente, ao limite global e ao limite individual, tá bom, gente? E tem aqueles pré-requisitos da contribuição de melhoria, identificação da obra pública, delimitação da zona beneficiada e da valorização imobiliária, cálculo individual e cálculo global sobre isso, tá bom, gente? Então é isso. O que eu falei aqui, gente, para a prova de vocês? Taxas, contribuição de melhoria. Lembrando daquela teoria tripartite, pentapartite, né? Que o CTN, lá, se não me engano, no artigo 5º, adota a teoria tripartite, que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Já para a Constituição de CTN, para a Constituição e STF, né? São o quê? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Tá bom?
Aí, gente, outro ponto que eu quero falar com vocês. Tá, dê uma lida no artigo 149A, que fala sobre a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, para vocês não confundirem com taxa, tá bom, gente? Então é isso. Dê o like, compartilhe esse vídeo, bons estudos, prova sem consulta, é você e Deus, e olhe lá se Deus vai querer participar dessa prova com você. E aí eu deixei minha chave Pix, caso vocês queiram também ajudar o professor. Um abraço, gente, fica com Deus e bons estudos.